Neste ministério, nós não somos egoístas olhando para nós mesmos, mas queremos abençoar o mundo. Por alguma razão, Deus escolheu este pequeno ponto vermelho no sudeste da Ásia. E este ponto vermelho, neste ponto vermelho, tem um outro ponto vermelho, chamado Igreja New Creation. E dentro deste ponto vermelho, que está dentro do outro ponto vermelho, tem um outro ponto vermelho, minúsculo. Um homem chamado Joseph Prince, e o mundo não entende porque Deus o está usando. E ele concorda. E Deus disse que daqui o meu evangelho vai até os quatro cantos da terra. Você diz, Pastor Prince, por quê? Eu não sei por quê. Isso é a graça. A graça. Não usamos o braço de carne, não fazemos nada, certo? Deus escolhe as coisas pequenas e fracas e você diz, Pastor Prince, você é fraco, você está certo. E não sabe como está certo. Amém? Não tem nada a ver conosco. Amém? Este lugar maravilhoso que nós temos, merecemos? Não. É chamado favor imerecido. Você pode viver na dimensão do favor merecido, mas eu vivo na dimensão do favor imerecido. Amém, igreja? Favor imerecido. Então eles voltaram e 2 anos depois disso, acordaram e falaram, ei, não esquece o propósito pelo qual o rei nos enviou de volta para construir o templo. Então, aconteceu isso em Esdras, capítulo 3, e no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no mês segundo, Zorobabel. Zorobabel, escute bem, era o príncipe da casa de Judá. E você vai encontrar o seu nome na genealogia de Jesus Cristo. Ele foi um dos descendentes do rei Davi. E você vai ver o seu nome mencionado na genealogia de Jesus Cristo. Certo, Zorobabel. Ele voltou como um príncipe da casa de Judá e se tornou o governador daquele lugar. O governador de Judá. Ok, ele voltou como governador de Judá. E Jesuá, filho de Josadaque. Esse Jesuá, outro líder, era o sumo sacerdote. Dos remanescentes que voltaram. Igreja. Os dois representam o Senhor Jesus. Número 1, sobre o reinado, Zorobabel, da casa de Judá. A linha real, da linhagem de Davi. Depois Jesuá, o sumo sacerdote. Um tipo de Cristo, sacerdócio. Juntos, rei e sacerdote. Lembre-se que o sacerdote, no Antigo Testamento, não era rei. Eles olhavam o leproso para ver se ele tinha sido curado. E depois fazer o sacrifício. Senão, ele tinha que sair do arraial. Eles não tinham poder de limpar o leproso. Eles só examinavam, só olhavam para ver se tinham sido curados. Ninguém tinha sido curado. Ok, Naamã não era judeu, ok? Eu falo de judeus, até Jesus chegar. Mas olha para Jesus. Ele não só olhava para o leproso e o examinava como sacerdote. Jesus tinha autoridade de rei para falar ser limpo. E o leproso ficava limpo. E quando você olha para a genealogia de Jesus, tudo vai dar em Davi, mas na verdade, a linhagem da sua mãe vai até chegar ao rei Davi, do seu filho Natã, e a linhagem de José, o seu padrasto, certo? Vai até a linhagem de Salomão. Jesus tem um direito duplo ao trono de Davi, mas este rei desceu da montanha, andou pelo mar da Galileia, usando a sua autoridade de rei, porque onde estava a palavra do rei, havia poder, e como ele usou isso? Para o seu próprio ganho, ser limpo. Levanta-te e anda. Lázaro, sai para fora. Tenho compaixão deles. Esse rei usou seu poder para abençoar a todos nós. Aleluia! Então Zorobabel e Jesuá juntos formaram a liderança daquela época, certo? Autoridade de rei e autoridade de sacerdote. Ok? Lembra então de Zorô e Jesuá. Então começaram a trabalhar. Começaram a obra do Senhor. E constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima para que a dirigissem. Então começaram a trabalhar. E lembre-se que quando você constrói a casa de Deus, o diabo não vai te deixar em paz. Você entende isso? Próximo capítulo. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá. Quando você edifica a casa de Deus, quando você faz algo que é para a sua glória, o diabo vai sempre levantar uma oposição. Uma oposição é um grande indicativo que você está fazendo algo que é significativo e poderoso.
Mesmo não gostando de oposição, seja grato porque você é alguém que o diabo não ignora. Está ouvindo, igreja? Estavam construindo a casa de Deus, o diabo fica com inveja, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros, para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Parece que nada mudou. Estamos tendo esses mesmos problemas, mas agora o escrever não é tão devagar. É muito mais rápido. Temos a mídia social e mel com venenos. O instrumento do diabo é o mesmo. Olha o que aconteceu. A obra, efetivamente, a obra parou. A obra da construção parou. Sabe por quanto tempo? 12 anos. Deus não falou para eles pararem. O que aconteceu com Zorobabel, o líder deles? O que aconteceu com Jesuá, o sumo sacerdote, o líder deles? Não tem nada sobre eles. O povo, então, ficou desanimado. Permitiram que as acusações os parassem. Por 12 anos, a obra da casa parou. Nada foi feito. No final de 12 anos, Deus levantou 2 profetas. E os seus nomes eram Ageu e Zacarias. Olha, o livro de Esdras está antes de Jó e de Salmos, depois de 2 Crônicas, na Bíblia Sagrada, e você vai ver que Ageu e Zacarias estão no final do Antigo Testamento. Na verdade, Ageu e Zacarias deviam estar no livro de Esdras. Eles eram contemporâneos. E Deus levantou esses 2 jovens, escute bem, eles eram profetas bem jovens. Na verdade, Zacarias é chamado Naar em hebraico, que quer dizer adolescente. Um profeta adolescente. Isso fala da geração de Benjamim nos últimos dias, não tem nada a ver com a idade. Isso mostra que Deus vai levantar a juventude nesses últimos dias. Tem gente com 30 anos que parece que é velho, reclamando. E aqueles que têm 70, 80 anos e são jovens no espírito, é bom estar do lado deles. Nada a ver com a idade. É um tipo da geração de Benjamim. Ageu era novo e Zacarias mais novo ainda. E Deus levantou esses 2 profetas porque a sua obra tinha parado. Sabe o que Ageu fez? No capítulo 1 de Ageu você vai ver e nós vamos falar rapidamente. Ageu se levantou e disse: "Ei, gente! Será que é tempo para vós viverdes nas vossas casas forradas, como eles faziam naquele tempo? Quando estavam construindo o templo, eles viviam em tendas. Casas forradas é porque agora tinha telhado. Tinham um teto. Não estavam mais vivendo como peregrinos ou, sabe, vivendo em tendas para construir a casa de Deus primeiramente. A casa não tinha sido feita. Só tinham colocado o fundamento e pararam a obra e agora estavam em casas forradas. Então Ageu disse: "O que é isso? Vocês estão vivendo em casas forradas e dizendo o tempo de construir a casa de Deus ainda não chegou. Não é tempo de edificar a casa." E Ageu disse: "Olha o que está acontecendo com vocês. Vocês bebem e ainda ficam com sede. Vocês comem e não ficam saciados. Vocês estão ajuntando dinheiro que recebem para pôr no saco furado." Ele disse: "Gente, é porque a casa de Deus está desamparada. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas." Isso foi Ageu, certo? E o profeta adolescente Zacarias, ele tem um livro que fala dele, certo? O livro de Zacarias. Deus mostrou para ele o que aconteceu. Você quer ver isso? O que aconteceu com os 2 líderes, Zorobabel e Josué, o sacerdote, o governador e o sumo sacerdote. Deus mostrou para Zacarias. Isso está no capítulo 3. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Pela primeira vez vemos um personagem que não tínhamos visto. Vemos os escritos, as cartas que escreveram para poder desencorajar o povo de Deus. E toda aquela perseguição, não tínhamos visto Satanás, mas ele estava trabalhando por trás das cortinas. E como ele estava trabalhando? Lembra o nome Satanás, Ha-Satã em hebraico, o que é acusador. E olha o que aconteceu com o sumo sacerdote. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor.
Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição, falando de Josué, tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Agora temos uma visão. Por que a obra parou? Por que o povo desanimou? Por que a oposição teve sucesso? Porque, como líder é, assim também é a nação. Como líder é, assim também é a sua família. Como líder é, assim também é a companhia, a organização, seja o que for. Tudo se levanta ou cai com a liderança. E a liderança estava debaixo de condenação. Josué estava debaixo de condenação, revelada nas suas vestes sujas. E quando a condenação chega, o que para? A graça para. Todos os pecadores receberam de Jesus. Até mesmo as prostitutas, se tivessem doenças, tocavam em Jesus e eram curadas. Até os leprosos, quando entravam em contato com Jesus, eram curados. Só um grupo de pessoas que não era curado. Não recebiam os milagres de Deus. Os fariseus. Por quê? Justiça própria. Não há iniquidade espiritual como a justiça própria. É a mãe de todos os pecados. Essa atitude de não se aproxime de mim, eu sou mais santo do que você. Certo? É o ápice da justiça própria. Os fariseus eram os únicos que não recebiam de Jesus. Cristo não tinha efeito para eles. Por quê? Porque eles diziam, bem assim, eu tenho a minha justiça. Jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso e aquilo, e Cristo não tem efeito. E eles mesmos se condenam. Sabe como eu sei? Pessoas que se condenam, condenam os outros. Muito. Certo? Quem ama muito é porque é muito amado. Ok? Entendeu? Se você acha que Deus está te condenando, você vai condenar os outros. E você vai ficar sempre se iludindo, achando que cumpriu a lei, ou então você vai ficar deprimido porque você a quebrou. E a vida deles é sempre para cima, para baixo, para cima. Condena uma pessoa e para baixo porque eles condenam. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Eu aqui, eu ali, eu. E nada de Cristo. É muito doloroso pensar em si mesmo. Mas pensar em Cristo, Por isso na adoração as pessoas são curadas, elas recebem. Porque olham para aquele que é totalmente amável. Se ele é a sua justiça, você deve então descobrir tudo o que ele é, os seus títulos, tudo o que ele tem, olhar para as Escrituras e encontrar Jesus, porque agora Jesus é o seu novo ser. Jesus é a sua identidade. Jesus é a razão de Deus te abençoar. É para seu benefício ver Jesus, então, nas Escrituras. É tudo sobre Jesus e assim ele ensinou a Bíblia no caminho de Emaús. Agora eu já vou terminar. Você já falou isso algumas vezes? Ok. Finalmente, meus irmãos, Josué, vestido de vestes sujas, estava debaixo de condenação. Podemos culpar o governo, podemos culpar a mídia, podemos culpar a todo mundo, mas Deus te diz, não, o problema é com você. Se permitirmos que entremos em condenação, estamos dizendo, Cristo, não preciso de ti porque eu tenho a minha justiça própria e a evidência é a condenação. Está me ouvindo, igreja? E no momento que sente condenação, o favor para, a graça para. A oposição tem sucesso. Certo? Qual é a solução? O próximo verso? Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. O passado, ele disse para Josué, eis que eu tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. É a couraça da justiça. E eu te digo uma coisa, bem claro, como cristal, agora mesmo, em nome de Jesus. Deus te disse, eu já removi os teus pecados. A igreja diz, temos que andar em santidade, mas o que a igreja precisa ouvir é, veja, eu já removi as iniquidades, porque teve um homem que desceram do telhado, removeram o telhado para colocá-lo diante de Jesus. Ele não tinha poder para andar até que Jesus disse, filho, os teus pecados te são perdoados. E isso deu poder para ele andar em santidade, andar com poder. Se você não souber que seus pecados estão perdoados,
E saber claramente, você não tem poder para andar. Sabe como andam os pinguins, você vai andar dessa maneira. Certo? Você tem que saber claramente. E vai andar bem. E não estamos promovendo algo como algumas pessoas dizem, a graça e santidade não misturam. Olha, a graça é o poder para andar em santidade. Aqui é Zacarias capítulo 3. Deus mostrou para esse profeta adolescente o que aconteceu nos bastidores. Mas tinha outro líder, certo? Zorobabel, governador. O que aconteceu com ele? O próximo capítulo, capítulo 4. Deus mostrou para este profeta Zacarias uma menorá. O candelabro, eu não vou falar do candelabro, em outra mensagem eu falo. E perguntou para o anjo que falava com ele, dizendo, Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu, escute. Este anjo vai mostrar para Zacarias os bastidores sobre Zorobabel agora. Vamos ver isso. Próximo verso. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Escute, a palavra força pode se referir à força financeira. É a mesma de poder para adquirir riqueza? É a palavra riqueza aqui. Caiu, em hebraico, não é por força financeira. Não é por força das conexões que você tem. Não é pela força do seu esforço humano, da sua inteligência humana, sua esperteza. Não é por nada disso, mas pelo meu espírito. Quando eu sopro sobre ti, meu favor imerecido, as coisas entram no lugar. Então escute bem, Zorobabel, Deus disse, você está desanimado achando que eu não tenho poder financeiro. Esses remanescentes são pessoas pobres que voltaram do cativeiro. Eles não têm tempo para adquirir riqueza. Ele não tinha nenhum tipo de recurso para trabalhar. Deus disse, Zorobabel não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito. Você tem diante de ti uma grande tarefa, como uma montanha. Quem és tu? Diga isso, Zorobabel. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina. Como isso vai acontecer? Porque ele trará a pedra angular. Você sabe o que é isso? É a peça final do prédio. Quando se termina um prédio, você vai terminar a obra com aclamações. Mais forte, aclamações. Aclamações. Sabe como o Espírito opera? Pela graça. Quando você aclama a montanha graça, diante de ti se tornará uma campina. Vamos dizer que o seu nome é José da Silva. Você diz, quem és tu, ó grande monte, diante de José da Silva? Torna-te-ás uma campina. E como vai ser isso? Você diz ao problema, você grita, graça, graça. Aclame a doença, graça, graça. Amém? Eu não estou esperando ser curado porque eu fiz isso, aquilo e aquele outro. Eu espero ser curado porque Jesus levou essa enfermidade. Amém? Graça, graça à enfermidade. Graça, graça ao problema financeiro. Às vezes você nem tem como orar, mas você pode gritar, Jesus ou graça. Não dá para dizer, oh Pai, que está no céu, santificado seja o teu nome. Estou prestes a sofrer um acidente aqui, Senhor. Te digo isso, igreja. Quando você fala graça, os seus olhos estão no favor imerecido de Deus. A montanha, que é tão grande, se torna uma campina. Amém? Deus restaurou os dois, Zorobabel, e também restaurou Josué. E se levantaram. Sabe quando o prédio acabou? No mesmo ano que Zacarias profetizou para os dois líderes. Foi feito tão rapidamente. Porque o rei na época, lembre-se disso, eles tiveram o favor do rei. Eles voltaram agora a pensar na justiça, o fato de que Jesus é a sua justiça. E olha o que aconteceu. Josué estava consciente agora de que ele estava vestindo roupas finas da justiça de Deus, que não tem nada a ver com seu mérito, mas era a provisão de Deus. Quando ele teve consciência disso, ele teve favor com o rei. E o rei ordenou que todos os seus recursos, que era Artaxerxes ou Dário, ele mandou que os recursos fossem providenciados para a construção do templo, e esta era a palavra do rei. Faça isso rapidamente. No momento que os seus corações estavam certos, certo? Estabelecidos no que Cristo fez e não no que eles fizeram, o favor fluiu. A influência também. A graça fluiu. E terminaram toda a construção no mesmo ano.
Está em Esdras 6. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Prosperaram pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias. Quando você vem à igreja todo domingo e o pastor está pregando e profetizando do púlpito, você prospera. Lembre-se disso, você profetiza pela influência e unção do Espírito Santo de Deus. Você prospera com a profecia e com a pregação. Quando está doente, o que fazer? Escute bem a palavra sobre a graça. Quando está sofrendo, você deve ouvir a palavra da graça. Está para baixo, deprimido? Escute, não faça nenhuma obra para tentar sair disso. Escute, e você vai sair dessa depressão. Amém? E prosperaram pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias. Isso foi só a introdução. Deus te abençoe, glória a Deus, aleluia! Aleluia! Vamos adorar esse nome! Diga o nome! Amém! Ele é totalmente amável. Meu amigo, se um criminoso é levado diante do rei ou diante do juiz, e este criminoso é culpado de crimes abomináveis, ele é uma aberração. A sociedade não quer este criminoso. E ele foi pego e está diante do juiz. E se o juiz tem amor no seu coração pelo criminoso, isso seria normal? Não seria certo? Mas mais do que isso, se o juiz falar, sim, ele cometeu crimes horríveis, mas eu vou tomar o seu lugar. Vou dar para ele minha casa, a minha herança e tudo o que eu tenho. O que você falaria do juiz? Você diria, Pastor Prince, isso não existe neste mundo. E você está certo. Mas você sabe que é assim que Deus nos amou? Deus nos amou quando estávamos no pecado, nos nossos crimes horríveis. E nada é mais horrível do que a justiça própria. Não somos nada e achamos que somos tudo, quando Jesus, que era tudo, se fez de nada. Amigo, se você chegar e dizer, Deus, eu sei que eu sou um pecador, eu não vou nem tentar, porque tudo que eu faço finalmente vai terminar em muita impureza e todo tipo de pecado. Eu admito que sou pecador. Deus vai sorrir e vai dizer, tudo bem, eu sou o teu justificador. Meu filho morreu por pecadores, você qualifica. Então todos neste lugar, e quem estiver assistindo isso agora, esta palavra veio do céu para você. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, cansados da justiça própria, e sobrecarregados de culpa e condenação. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos darei descanso. Eu vos aliviarei. Aliviar a consciência? Por toda a vida você vai ter o descanso de Deus. Se você disser a Jesus, seja a minha justiça, porque eu não tenho nenhuma. Então aqui neste lugar e aonde você estiver e você disser, Pastor Prince, ora por mim, faça essa oração agora de coração, diga Pai Celestial, eu creio que Tu me amas. E Tu me viste nos meus pecados. E mesmo assim me amaste. Mesmo eu não me amando, nem amando minha vida. Perdido, cego, mas Tu me amaste e enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos meus pecados. Seu precioso sangue me torna mais alvo do que a neve. Obrigado, Pai, porque Tu fizeste Jesus a minha justiça, e eu sou justo para sempre, porque Jesus, Ele mesmo, é a minha justiça. Jesus é o meu Senhor, e Tu ressuscitaste dos mortos, para que para todo sempre Ele seja o meu sacerdote e meu pastor. Eu sou abençoado, grandemente, altamente favorecido,
e profundamente amado. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Levante as suas mãos neste lugar e no início dessa semana se lembre, é como um cheque em branco. Deus não está dizendo o que será, será, não tenha essa atitude, mas declare a minha graça à situação. Aclame a minha graça para a sua semana. Vamos dizer para esta semana, graça, graça. Graça, graça! De segunda até domingo dessa semana, graça, graça! Somos as únicas pessoas do mundo que aclamam graça, graça. As pessoas do mundo não sabem nada sobre essa graça. Eles confiam em carros e cavalos, na força do homem e na inteligência do ser humano. Confiam na força e na violência, mas você e a sua família confiam na graça de Deus. Para longevidade, saúde, prosperidade e um caminhar íntimo com Deus. Você confia na graça de Deus para tudo. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do Pai Abraão para você e a sua família e com as bênçãos de Deuteronômio 28. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que durante a semana você ande consciente do seu sorriso sobre você. E que Ele te conceda favor. Que você se encontre no lugar certo, na hora certa. Que o Senhor preserve e proteja você e aos seus amados de todo mal, de toda infecção, de toda doença e toda enfermidade, de pessoas más, dos poderes das trevas e dos poderes do maligno. Pelo sangue do seu Filho, que o Senhor sorria para ti e conceda a você e a sua família sua paz. Amém e amém. Deus te abençoe, igreja. Tenha uma ótima semana e lembre-se, a sua graça vai te dar vitória. Deus te abençoe.